Destas consequências que poderão ser dramáticas, como o Wellington acabou aqui também de dizer na parte final do comentário que fez, há também este aspecto da própria França não se desfazer desta possibilidade ou desta posição, deste envio. Sim, Bervaldo, se me permita antes dizer aqui que no começo do conflito, até antes mesmo do conflito eclodir, no passado dia 24 de fevereiro de 2022, Sim. há uma foto que tornou-se quase que mítica, quase que histórica, onde ele está na margem direita de uma mesa longa, não é, com o Putin, num colóquio que, digamos assim, quase que serviu para os dois enfim, tentar encontrar uma saída ao conflito que iria acontecer. E mesmo ao longo deste conflito, o presidente Macron teve uma tonalidade quase que reconciliadora, não é, com o presidente Putin, ou até com relação à Rússia. Só que as coisas mudam, não é? E o presidente francês entende que é a altura de praticar o que ele chamou de ambiguidade estratégica, que prevê uma possível participação. Ele diz que não se exclui a participação de militares europeus ou da NATO num confronto militar com a Rússia no solo ucraniano. Agora, o que poderá estar por detrás desta mudança de tonalidade? Na ótica das autoridades francesas, a gente vê há uma espécie de mudança também da política ou da intervenção militar russa na Ucrânia, com o momento, como dissemos ontem, do governo russo no campo de batalha com a conquista de novos territórios, o que ameaça, não é, a existência, digamos assim, ou o sucesso da operação militar da contraofensiva ucraniana. Mas, do ponto de vista estratégico, o que há é uma alteração da percepção da derrota eventual da Ucrânia pela Rússia. Ou seja, a percepção passaria de uma derrota tática da Ucrânia para uma derrota estratégica do bloco europeu ou do bloco ocidental. Taticamente, a Ucrânia está a perder este conflito, mas estrategicamente implica dizer aqui que caso a Rússia de facto conquiste os territórios que está a conquistar, isso criaria no imaginário internacional a percepção de que o bloco ocidental é incapaz de, digamos assim, manter-se unido, de garantir a preservação da integridade territorial de um Estado europeu, que até é um Estado que vai para este conflito porque havia manifestado a intenção de entrar para o bloco da NATO e, por consequência, também para o bloco da União Europeia. Isso pode ter levado o presidente francês a lançar essa medida estratégica para ver se os outros países europeus estão na mesma linha de pensamento em relação a si. Só que o que veio cá para fora, mas também, enfim, são hipóteses, é que a maior parte deles se recusam em enviar tropas, os militares para um eventual confronto militar com a Rússia no solo ucraniano. E eles têm, digamos assim, razões realistas de o fazerem, porque do ponto de vista dos tratados, do tratado da OTAN, o envio dos militares de países da OTAN implicaria a participação de um país membro da OTAN num conflito com a Rússia. E como se fala, e como estamos perante uma potência nuclear, que a Rússia, como também a parte da própria França, o risco é que se passaria de uma confrontação quase que nuclear. Mas na fase atual, caso os franceses e os outros europeus enviassem os militares para a Ucrânia, se passaria momentaneamente para um conflito internacional, saindo de um conflito quase que binacional, né, entre a Rússia e a Ucrânia, para um conflito internacional. E nesta internacionalização do conflito, com a participação dos europeus ao lado dos ucranianos, também não se excluiria a participação de outras nações ao lado da Rússia, não é? Porque se os ucranianos teriam ao seu lado os europeus ou os americanos, enfim, também a Rússia tem seus amigos. Imaginemos o caso concreto da Coreia do Norte, ou imaginemos o Irã, e quiçá mesmo até a própria China.
Ou seja, o envio de militares europeus no confronto militar com a Rússia na Ucrânia não excluiria a possibilidade de que também a Rússia tivesse ao seu lado militares de nações amigas com as quais tem boas relações. E muitos até porque receariam uma eventual derrota, como o presidente francês disse, receariam uma eventual derrota da Rússia neste confronto a uma mensagem para si. Imaginemos uma derrota hipotética da Rússia da parte dos países membros da OTAN. Isto colocaria a China numa condição bastante difícil, não é? Porque criaria um vácuo na vasta massa territorial que garante como que um Estado tampão que existe entre a China e a Europa desmembrado, ou seja, uma derrota da Rússia implicaria o desmembramento de um Estado tampão que existe entre a China e o bloco ocidental. E, de consequência, para evitar que isto acontecesse, também, hipoteticamente, a China poderia ter pensado em enviar, de forma velada ou aberta, os seus militares para apoiarem a Rússia. E isso criaria um cenário de quase confronto internacional. Ou seja, essa habilidade do presidente francês é bastante melindrosa, daí que muitos países europeus não concordaram, pelo menos nesta fase, com ela, o que deixa a França numa situação também quase frágil, porque mostra que o seu projeto, a sua ideia de defesa pan-europeia sem os americanos não é uma ideia funcional, né? Porque tem vindo a tentar a ensaiar este projeto de um exército europeu capaz de defender a Europa sem os Estados Unidos, mas cada vez que ele lança essa ideia, quase que não tem aceitação dos outros países europeus, mesmo no que toca ao sistema de defesa aérea europeia. Também não há consenso ali, porque existem, neste caso, dois sistemas de defesa aérea europeia. De um lado, existe um sistema conduzido pela Alemanha, integrado por outros países europeus, e do outro lado, existe o sistema antiaéreo proposto pela França, também integrado por outros países europeus. Ou seja, no que toca a componente da segurança europeia, ainda não há condições materiais, psicológicas, políticas, para que isto possa acontecer de fato. Agora, qual será o passo sucessivo? É que, se eventualmente este processo de envio dos militares for feito de forma sorrateira ou de forma escamoteada, também pode ter as suas consequências muito práticas na relação até bilateral entre a França e a Rússia, ou entre qualquer país que assim o fizer com a Rússia. Mas é uma situação bastante séria, esta de hipotético envio de militares para a Ucrânia, para derrotarem a Rússia, porque se estaria a um passo de hecatombe, a um passo de um conflito nuclear entre a Rússia e os países que participassem dela, sem a certeza, atenção, que os outros 32 Estados membros da OTAN assim o fizessem, porque o facto de existir o artigo 5º não quer dizer que os Estados todos participem de forma coletiva. Há também o receio de que, dados parlamentos, porque, ao fim e ao cabo, quem decide a participação no conflito são os parlamentares. Imaginemos que a França envie os militares para a Ucrânia e os outros parlamentares de outras nações recuem deste envio. Aí o artigo 5º não teria a sua plena aplicabilidade, ou seja, o artigo 5º do Acordo de Washington sobre a defesa coletiva dos Estados-membros da OTAN não tem aplicação imediata. Ele passa também por aceitação dos parlamentares. E, neste caso, se os parlamentares assim não concordassem, também levaria ao falimento de qualquer tentativa de confronto militar entre esses países com a Rússia.